Olá, dando sequência à nossa série de podcasts, dos nossos cases, nosso dia a dia, eu gostaria de começar este com um alerta. Nós temos concorrência, óbvio, né? Há muitas empresas que fazem ou se prestam a fazer trabalhos semelhantes aos nossos. Mas você, que é o contratante, que tem a dor, que tem o problema, preste muita atenção nas recomendações que esses profissionais fazem a você e fazem à sua empresa. No final do dia, quem sempre responde é você. Nós notamos que muitos contadores, consultores, advogados, eles recomendam soluções que são muito temerárias, muito arriscadas e errôneas. Então, antes de você tomar uma decisão, entregar a sua vida, o seu problema, a sua empresa na mão de um profissional, procure um pouco mais de informação, porque pode ser um processo irreversível. Eu acho até, Jaime, né, tudo bem aí com vocês? Né? Eu não apresentei, né? Eu acho até que muitos desses profissionais, óbvio que tem casos e casos, mas muitos desses profissionais, eles têm um cliente e eles temem por esse cliente conhecer um outro tipo de profissional que às vezes tem um pouco mais de experiência e um pouco mais de informação, e temem que esse cliente deixe, né, de contratá-lo para contratar um outro profissional. Só que muitas vezes essa atitude acaba colocando em risco a vida do cliente, né, o seu patrimônio, toda a sua estrutura. E só se vai perceber isso quando for tarde demais. Por isso que é importante, sim, essa mensagem, né, esses alertas, para que a pessoa possa identificar, né? Tem algumas perguntas, né, que a pessoa deve fazer sempre para o seu profissional lá, o consultor, o contador, o advogado, que se ele não souber responder, ou se a resposta for ruim, né, que o caminho certo não é aquele a seguir. E é justamente o que nós vamos discutir aqui hoje, né, Tiago? Com certeza. E o Jaime falou dessa questão de concorrência. A concorrência ela é muito acirrada quando o profissional é nota 6, nota 7. Mas quando o profissional é altamente qualificado, ele é um nota 9, a concorrência deixa de existir. E aí o profissional começa a nadar de braçada, que a gente fala, seja no direito, seja na contabilidade, seja em qualquer ramo de atividade. Eu gosto dessa metáfora que um amigo nosso usou em algum momento, a metáfora do médico, né? Então, se você tem um problema de saúde grave, você não vai querer se curar com o clínico geral, né? Então, você vai procurar o melhor, você vai procurar a referência. E a questão de fidelidade, que a gente ouve aqui, esse profissional ele está comigo há 20 anos, esse aqui está X anos. Isso, na hora de você ter um estresse, não é determinante. Porque quando você tem um problema, você está num momento de estresse, procure não aquele do dia a dia, mas aquele que sabe o que vai fazer nesse momento, nessa situação. Pegando esse gancho, vamos começar com o primeiro case. Essa semana, não vou dizer o nome, mas um cliente intermediário vende produtos de bens de consumo. Ele tem uma dívida aproximadamente de uns 7 milhões em 2 bancos. A dívida está clean, sem nenhuma garantia. Tem um aval. Esse é o grande problema. Um aval forte que tem mais de 100 imóveis no nome dele. Eles nos procuraram para saber o que deveríamos fazer. Então, a nossa solução aqui foi dado que os tomadores do crédito inicial têm patrimônio, eu propus que eles oferecessem o patrimônio em dação de pagamento aos agentes financeiros, mas isso não na negociação com o gerente da agência, que o fizesse com uma notificação informando a situação da empresa e
se propondo a pagar daquela forma. Bom, o advogado do outro lado, o concorrente, para não colocar o profissional, né? Mas o concorrente colocou que essa é uma situação que poderia gerar fraude a credores. Então, eu queria que vocês dissessem, isso é possível? Depois eu vou dizer qual foi a solução dele, tá? Antes de passar a palavra ao Alex, as pessoas confundem fraude à execução com fraude a credores, né? Fraude à execução, ela é configurada quando existe uma ação, você é citado dessa ação, e após a citação dessa execução ou dessa ação, a pessoa, o devedor, começa a dilapidar patrimônio com o intuito deliberado de fraudar a execução. Por isso o nome de fraude à execução. A fraude contra credores, ela depende de uma ação própria. Ela não é feita numa ação de execução. Ela depende de uma ação própria, onde o credor tem que comprovar que o devedor, no decorrer da dívida, antes de vencida ou até mesmo antes da propositura de qualquer ação judicial, que esse credor adotou comportamento de dilapidar o patrimônio, né? No sentido de ser reduzido à insolvência a ponto de não conseguir quitar aquela dívida. Então, tem essa distinção entre fraude à execução e fraude contra credores. E o engraçado é que o que nós propusemos foi justamente o oposto de qualquer uma dessas duas fraudes, né? Foi justamente os devedores principais que possuem patrimônio ofertarem, né, por antecipação algum bem para fazer o pagamento daquela dívida. Ou seja, a gente estava se antecipando até a vontade do credor de receber, querendo identificar uma forma ali de saldar aquela dívida. Justamente para demonstrar a boa-fé, né, e o interesse de resolver aquela questão da melhor maneira possível, protegendo o elo, que nesse caso é o mais frágil, mas o que tem mais patrimônio, que é o avalista, né? Então, a ideia era fazer com que o avalista não fosse envolvido numa discussão judicial, né, nos antecipando e fazendo essa medida pelos devedores principais e deixando o avalista de fora. O que não vai acontecer se isso se não for implementado. Se esperar os bancos executarem a dívida, o avalista vai ser parte da discussão automaticamente. E aí, toda estratégia de proteção desse patrimônio passa a ser muito mais complexa e difícil, né? Além disso, se você aguardar o credor ajuizar uma ação de execução, você também vai ter que pagar os honorários do advogado da contraparte. E no caso da execução, são 10%. Uma dívida de 5, 6 milhões, você vê que aí já vai acrescentar mais 600, 700 mil de dívida nesse débito. Então, a antecipação, a tentativa de renegociação, inclusive com dação em pagamento, nesse case que você narrou, seria o caso mais adequado mesmo. E veja, a outra parte, o nosso concorrente, a solução que ele apresentou foi deixar que os bancos executem e, na execução, oferecer o bem em pagamento. Nota-se com essa atitude algumas características desse concorrente. Ele não parou para pensar que o banco, quando ele for executar, ele vai executar tudo e mais alguma coisa. Ele não vai se limitar exclusivamente ao direito. Na prática, a gente sabe que ele coloca um monte de penduricalhos, multas e tudo que, numa condição anterior, você não teria que estar discutindo. Então, ele vai ter um acréscimo na dívida, ele vai ter, com certeza, nessa inicial, ele já vai colocar o aval, ou seja, deste momento para frente, sim, poderia se caracterizar, você pode dizer melhor, uma fraude, né? Mas então ele vai dificultar, ele vai aumentar o ônus financeiro e vai dificultar até as possibilidades de uma solução. Exatamente. Com o início de uma execução, ele está impedido, teoricamente, de transferir patrimônio, isso e aquilo, porque ele já vai ter ciência do débito, então ele não vai. Aí sim ele vai correr em fraude à execução, né? Se ele adotar a postura de tentar alienar ou doar todos os imóveis
com a finalidade de escapar da dívida, não pagar a dívida. E, além disso, tem a questão dos honorários, né? Ajuizou a ação de execução, você já está... Se você não fizer o pagamento no prazo de 3 dias, você já tem que pagar os 10% de honorários. Então, é automático. Esses 10% já cai no débito junto com o principal. Não tem discussão a respeito desse percentual. Sim. E tem uma outra questão também, que os credores, sabendo da condição patrimonial dos devedores principais mais o avalista, eles vão ter pouquíssima ou nenhuma vontade de flexibilizar uma negociação, né? Eles vão querer cobrar 100% da dívida de acordo com o contrato de empréstimo, né? Então, a partir do momento que a ajuização passa a valer a correção pela tabela do Tribunal de Justiça, mas até aquele momento ele vai imputar 100% dos encargos que são previstos em contrato. Enquanto se você fizer uma ação antecipando aquela situação, você tem uma condição de negociar ainda com a instituição financeira para tentar evitar a cobrança de multa, de mora, de várias situações que podem ser negociadas numa condição mais favorável. Ou seja, ficar parado nessa situação implica em aumentar a dívida, né, em 10%, implica em dificultar uma discussão de negociação, uma flexibilização, e ainda tem um problema muito grave, que na execução pode ser pedido o bloqueio de bens na conta, né, a penhora de dinheiro, e eles com dinheiro em conta, porque são operantes ainda, dependendo da situação, eles podem ter um problema muito sério de giro da sua atividade, e ainda assim o banco vai continuar executando o resto da dívida se o dinheiro que tiver disponível na conta não for suficiente para liquidar. Então, o que eu disse no início, né, que algumas perguntas que o contratante tem que fazer, é sempre o seguinte: tá, se eu fizer isso, o que pode acontecer? O profissional, o contratado, ele tem que dizer, olha, se você esperar a execução, vai haver a incidência de honorário de sucumbência. Pode incorrer num bloqueio judicial de conta. Isso tudo o profissional tem que saber que pode acontecer. E ele tem que perguntar, tá, e se eu fizer o oposto? Se eu ingressar com a ação, o que pode acontecer? E aí ele mesmo vai ter condições de avaliar qual é o melhor caminho para ele seguir. Sempre pensar o que é que pode acontecer em cada atitude, qual consequência pode ocorrer, e aí ele mesmo vai ter capacidade de avaliar quem é que está dando a melhor orientação. Em relação ao bloqueio de valores, Alex, muitos empresários ainda têm aquela falsa sensação que o bloqueio ocorre num único dia. Então, ele tirando o dinheiro todo dia que cai, ele está seguro em relação a esse bloqueio. Já há algum tempo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo implantou em seu sistema o que foi chamado popularmente como teimosinha, que é aquele bloqueio reiterado durante o período de 30 dias de dinheiro. Então, aquela estratégia que antigamente era usada de caiu o dinheiro, tira, caiu o dinheiro, tira, caiu o dinheiro, tira, não deixa passar de um dia para o outro, já não dá para ser feito mais atualmente. Exatamente. Sim, eu concluo esse case com uma análise assim. Quando eu citei a metáfora do médico, ela vale muito porque se você tem aquele problema, você procura um especialista. No caso deste nosso concorrente, vê-se, pelas atitudes dele, que ele não sabe estrategicamente quais são os passos. Nós aqui sabemos, por alguns especialistas nossos, como que o banco pensa, como que o banco procede, como que o banco age, né? Então, a gente se propõe a sempre antecipar os passos. Na linha do que a gente falou nos nossos últimos casos, nossos últimos cases, tem mais do que uma possibilidade. Na hora que você coloca toda a sua estratégia somente em um item, você vai ter problemas com certeza. Então, para o contratante, o que dá para a gente falar? Ouça, pesquise, porque você não pode ter erro, é a sua vida. Né? Então, e quem está na casa, eu sempre defendo isso, né? Você tem um contador somente teu dentro da tua empresa. Não é bom, porque ele só vai viver o mundo da sua empresa. Ele não vai ver
o contexto geral. Se você tem um advogado que está com você há 100 anos lá, ele pode ser o melhor, mas com certeza ele não está tão atualizado como alguém que está olhando o mercado como um todo. Então, é muito importante sempre você procurar um especialista, aquele que sabe o que está fazendo. Então, negociação com um banco, todo mundo acha que sabe fazer. Vai no gerente, ele abre uma tela, tem uma condição pré-aprovada e ele submete isso ao cliente. Mas aquilo é uma condição comercial dada, é uma gordura que o banco tem. Nós sabemos que você tem muitas outras instâncias que você pode fazer negociações muito mais eficazes, né? Bom, queria citar aqui um segundo case que deu mídia e eu confesso, estávamos negociando, perdemos o caso, mas eu fiquei chateado porque tem um gosto de infância. É um grande comércio alimentício. Ele tem um total de dívida na casa de 73 milhões, a maior parte bancária, e nos procurou para que a gente apresentasse uma solução. E a solução que apresentamos foi fazer uma renegociação incisiva com cada credor, sem artifício de recuperação, na dita recuperação branca, né? Sem formalização dele. E durante esse período de negociações, buscar um parceiro estratégico ou algum venture capital, um capital de risco, porque a empresa de longa data, tem mais de 50 anos de vida, tem muito valor agregado e ela entrou naquela situação por conta da pandemia, ou seja, um risco que ela não tinha controle. Com certeza, sistêmico, com uma volta, com um remédio amargo, seguramente ela voltaria ao status que tinha antes. Bom, nós não fomos vencedores dessa concorrência, e o outro lado, o vencedor, ele propôs música aos ouvidos de quem está estressado, está envolvido no dia a dia. Ele propôs de cara uma RJ. E pasmem, uma RJ onde na apresentação dos documentos, vocês podem falar melhor do que eu isso, na apresentação dos documentos, o juiz já constatou que não estava completo. Ou seja, ele sequer tinha feito um plano, ele sequer tinha discutido com os credores para ver se conseguiria a maioria, se... Ele não fez nenhum trabalho de casa, ele entrou direto com o pedido de uma RJ. Resultado, como o juiz pediu documentos, todo mundo, os credores, passaram a executá-lo. Ou seja, um problema que era gerenciável virou algo que eu não sei se ela consegue se safar dessa. A recuperação judicial tem que se ter muito cuidado em relação a isso, né? Existem muitas empresas que têm grande passivo tributário e a recuperação judicial ela não afasta esse débito tributário. A fazenda, tanto estadual quanto municipal ou federal, mesmo com a recuperação judicial de uma empresa, ela continua cobrando o crédito dela. Então, esse crédito que a União, o Estado e o município têm, ele não vai ser elidido ou suspenso por conta da recuperação judicial, né? Outra coisa que deve ser levada em consideração quando você entra com a recuperação judicial, esse plano de recuperação é submetido à aprovação dos credores. Nesse caso que você narrou, Jaime, pelo que eu entendi, a maioria dos credores são bancos. E é muito difícil o banco aprovar uma recuperação judicial. Então, por isso que é importante, antes até mesmo da distribuição de uma recuperação judicial, uma negociação prévia, para que você consiga trazer o banco para o seu lado, para que você não tenha problema quando da aprovação do plano, né? Porque se o plano não for aprovado, isso vai ser convolado em falência, né? E aí isso traz consequências nefastas, tanto para o empresário
quanto para a empresa. Eu queria dar mais uma contribuição também, mostrando os problemas, os sérios e graves problemas que podem acontecer quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial e ela não entrega toda a relação de documentos corretamente ao juiz, e o juiz solta lá um despacho, que a gente chama, né? Determinando que o advogado emende a inicial. E é incrível como isso é comum, né? E existe na lei de recuperação judicial, existe um rol taxativo dos documentos que devem ser apresentados quando da propositura de uma ação de recuperação judicial. Então tem lá, é só pegar o artigo da lei, se a pessoa imprimir, der na mão de qualquer pessoa e falar, olha, confere aqui, esse documento, o balanço, né, o contábil da empresa. Tem o balanço? A gente está juntando o balanço? Tem. Esse balanço está assinado pelo contador e pelo sócio, pelo administrador da empresa. É uma questão de fazer um checklist. E aí as pessoas se perdem nesse processo simples de fazer um checklist e entram com a ação. Às vezes na correria, porque tem dívida que está vencendo, acaba não dando a devida atenção para detalhes que são extremamente importantes. Só que aí o que acontece? Ele entra com a ação. Entrou com a ação, tornou público, né, que aquele movimento foi dado, né? Imagine um tabuleiro de xadrez, então a peça, você moveu uma pedra de uma casa para outra. E agora é a vez do próximo jogador, né? Você tomou uma atitude, agora é a vez do próximo jogador. Então, entre o seu pedido e o juiz dizer que não recebe a recuperação judicial, mas que ele te dá um prazo para emendar, para complementar aquilo que você já devia ter feito desde o início, nos contratos com bancos, por exemplo, existe uma cláusula que a dívida vence antecipadamente quando entrar em falência ou recuperação judicial. Então, naquele momento, se você tem dinheiro na conta ou tem dinheiro para receber nos próximos dias, o que é que vai acontecer? Os bancos, ao tomarem ciência do pedido de recuperação judicial, que ainda não foi deferido, todo o dinheiro que tiver na conta e o que entrar na conta daquele dia até o dia que o juiz efetivamente conceda, né, a decisão lá de estabelecer a recuperação judicial para a empresa, todo o dinheiro pode ser retido pelos bancos, todo o dinheiro. E isso pode causar um tumulto enorme porque a empresa não estava preparada, não planejava perder aquele dinheiro. Ela contava que ela ia entrar com a recuperação judicial, o juiz ia conceder, né, autorizar o início da recuperação judicial e automaticamente suspender todas as cobranças pelo período mínimo ali de 180 dias. Então, a falta de preparo e de organização pode gerar problemas catastróficos na continuidade da empresa e que geralmente, ninguém conta isso para o cliente. E às vezes, quando o cliente é notificado pela equipe jurídica lá, que falou, olha, o juiz mandou emendar a inicial e tal, ele não disse para o cliente que mandou emendar a inicial porque a equipe dele falhou na relação de documentos, porque não é uma questão subjetiva, que o juiz tem juiz que pede mais coisas e outro pede menos. É uma lista objetiva, né, com um número definido de documentos e a forma que esse documento tem que ser apresentado. Então, a falha disso já pressupõe uma falha enorme, né, de prestação de serviços nessa área para as empresas. Uma falha técnica, né, Alex? E o que parecia, no início, uma panaceia, né, tornou-se um pesadelo. Exatamente. Sim, você citou trazer o banco para o seu lado, trazer o credor para o seu lado, e o Alex citou na correria. A maioria, o Instituto da Recuperação Judicial, ele tem um índice de ineficiência elevadíssimo, acima de 90%. Mas por quê? Porque o empresário ele só busca a RJ na correria, ele não negociou com credores e ele vai no canto da sereia, ou seja, eu tenho 180 dias para pagar. Ele não para pensar que ele tem que ter um planejamento, ele tem que saber como que ele vai abordar os credores, dos custos envolvidos. E uma estratégia de recuperação. Uma estratégia. Não, ele pensa naqueles 180 dias de fôlego, que pode virar muito mais tempo, que é o que os nossos concorrentes usam também
olha, eu consigo deixar 2 anos sem você pagar. E tem um profissional que garante para o empresário que ele vai ficar 2 anos sem pagar. Exatamente. Né? Coisa que ele é o advogado e o juiz da causa também, né? Isso tudo para levar o contratante, porque ele vai receber na frente. Né? Então, o advogado vai receber na frente, o administrador judicial, que ninguém nunca coloca na conta. Então, eu particularmente acho o Instituto eficaz se for planejado, ou seja, você tem que pensar que quando você entrar com a recuperação, você não vai ter mais crédito. Sim. Como é que você vai viver sem o crédito? Então, antes, você tem que preparar isso, você tem que ter plano A, B e C, e se nada der certo na recuperação negocial anterior, aí sim você abre mão da RJ como sobrevivência. Mas tudo planejado, senão não vai ser eficaz nunca. Eu costumo comparar essa entrada afoita numa recuperação judicial como alguém que compra uma passagem para ir, por exemplo, para os Estados Unidos para tentar uma nova vida, e a única coisa que ele tem é o dinheiro da passagem. Ele vai chegar lá, quando ele desembarcar no aeroporto, ele não tem dinheiro nem para pegar um transporte para ir para algum lugar, e ele não tem nem algum lugar para ir. Ele não tem um hotel, não tem uma casa de alguém para ficar, ele não sabe falar inglês, ele não tem trabalho, e ele vai chegar lá praticamente virando um morador de rua. Só que ele só vai perceber isso quando ele chegar lá e se der conta que a realidade lá é totalmente desfavorável a ele e ele não tem como voltar. Né? Então, entrou com a recuperação judicial, não dá para chegar para o juiz e falar assim, excelência, e os credores, eu entrei aqui, mas eu não estou preparado para esse processo, eu não tenho nenhum plano de recuperação, então vamos fazer o seguinte, vamos desfazer, vamos voltar do jeito que era antes, não dá mais. Então, uma vez que você provoca o judiciário e ingressa na recuperação judicial, ou você tem tudo organizado e sai de lá, né, com a empresa restabelecida, o que não acontece para 95% das empresas que utilizam a recuperação judicial como medida, ou você sai de lá com a decretação de falência e encerrado o sonho aí de tocar seu negócio. E para concluir, eu colocaria que mesmo nos casos em que a falência foi uma RJ mal feita, a gente tem histórico aqui dentro, a gente consegue recuperar alguma coisa. E este mundo, acho que até a gente deveria, em algum outro podcast, a gente vai abordar isso. Como é o mundo pós-falência ou durante falência. Ainda assim, há como você ter processos legais e que você consegue recuperar. Certamente a empresa não vai voltar a ser o que era antes, pelo menos não no curto prazo. Mas mesmo assim a gente tem algumas soluções que podem garantir que o empresário tenha uma sobrevida. Né? Então, concluindo esse nosso podcast de hoje, você empresário, pense muito, estude muito antes de pensar em soluções mediáticas, em soluções simples, porque nunca é simples. Procure aquele que sabe fazer. Tá bom.